Estamos trabalhando nesta noite mais uma vez sobre oficina de restauração e hoje nós estaremos focando, restaurando os sonhos. A irmã Maiara bem colocou neste último cântico aqui, a nível de restauração dos sonhos. E eu estava prestando bastante atenção também no início do culto, quando a irmã iniciou o culto, ou deu início ao culto, lendo o texto de Isaías capítulo 54, versículo de número 2, quando nos diz ali para ampliar aquelas cordas, ampliar a tenda. Ali era uma promessa do Senhor para crescimento, para que eles pudessem sonhar. E isso nós precisamos fazer, isso nós temos que fazer, nós precisamos estar sempre sonhando com algo. Mas este sonho não apenas no aspecto religioso, porque existem três níveis para sonho. O sonho a nível religioso, o sonho a nível científico e o sonho a nível cultural. A nível científico, costuma-se dizer que uma criança no ventre materno, ela dorme e sonha. Não sabemos o que ela sonha, mas a criança sonha no ventre materno. Mas a nossa fala nesta noite, o nosso assunto nesta noite, é referente aos sonhos que existem dentro de cada um de nós. Assim como numa oficina, vários carros ou motos são encaminhadas para lá e são restauradas, e quando ficam em casa, esses carros e essas motos, com o tempo, vão ficando enferrujadas, vão ficando desgastadas, precisando de um reparo. Assim também são os nossos sonhos. Às vezes nós começamos a perder o foco dos nossos sonhos. O tempo vai passando e vamos perdendo a esperança do que aquilo venha a se realizar em nossas vidas. Em Provérbios 29, versículo de número 21, nos diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. Você tem um sonho e este sonho o Senhor conhece perfeitamente. Quantos de nós aqui já tivemos vários sonhos e fala assim, não irá se concretizar, não se concretizará. E com o tempo o Senhor traz à realidade aquilo que nós tanto sonhávamos. E quando eu começo a observar essa restauração dos sonhos, eu começo a ver também a necessidade nossa de buscarmos, de ir lá atrás e buscarmos os sonhos, ou tirar lá de baixo do subterrâneo, trazer para cima este sonho que está no nosso coração. Eu não sei qual o sonho que ainda está dentro de você, ou que você está se deixando perder com o tempo. Eu não sei qual é o sonho, mas você sabe que o sonho que você tem, eu não sei se é um sonho profissional, eu não sei se é um sonho conjugal, eu não sei se é um sonho familiar, eu não sei se é um sonho econômico, ou trabalhístico, ou profissional, eu não sei qual é o sonho. Mas o Senhor Deus sabe perfeitamente e você também sabe. E o Senhor Deus acompanha esses teus sonhos. Mas só que às vezes nós mesmos deixamos estes sonhos de lado. O escritor e pastor Rick Warren, ele utiliza duas frases no seu livro Uma Igreja com Propósito. Ele coloca ali o seguinte, nada acontece de grande até que alguém tenha sonhado antes. Nada acontece de grande até que alguém tenha sonhado antes. Primeiro nós sonhamos, nós idealizamos, mentalizamos aquilo e procuramos colocar em prática aquilo que nós estamos querendo que aconteça em nossas vidas. A segunda frase que o pastor Rick Warren ele menciona é que nem tudo que sonhamos se realiza, mas tudo que se realiza é precedido de um sonho. Tudo que sonhamos se realiza, mas tudo que se realiza é precedido de um sonho. Você sonha com algo na sua vida, você quer que algo ocorra na tua vida, mas eu preciso sonhar, você precisa sonhar. Ninguém deve viver a nível de, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dentro dessa expressão, mas ter um sonho, eu quero, eu vou conquistar, eu preciso alcançar este alvo. Agora existem algumas oposições comuns aos sonhos de Deus. Uma dessas oposições aos sonhos de Deus é a desobediência. Às vezes nós desobedecemos ao Senhor.
Você quer realizar este sonho, o Senhor Deus quer te ajudar, mas nós às vezes desobedecemos ao Senhor. E nisso que nós desobedecemos, a recompensa da desobediência é a paralisia. Você não consegue dar continuidade ao teu sonho devido à desobediência, está desobedecendo ao Senhor. Você tem algo para realizar, e este no aspecto religioso o Senhor Deus está acompanhando, mas você é desobediente ao Senhor, então o Senhor vai e paralisa aquele teu sonho. Uma outra situação que nós podemos observar é o medo. O medo também impede que muitas pessoas coloquem adiante os seus sonhos. Não, isso é muito grande para mim, isso é uma utopia, eu não vou conseguir jamais alcançar este sonho. Então, quando eu tenho medo, o medo é a fé no impossível. Quando você começa a imaginar, não, isso eu não vou conseguir. Quando você coloca esse não no seu coração, é com certeza 70%, 80%, 90% você não conseguirá. O medo vai impedir que você avance, o medo vai impedir que você se projete para frente, para que esse sonho ele se realize na sua vida. Um outro fator também para que o sonho não se concretize em sua vida é a desistência. Quantos de nós, quantos servos do Senhor já desistiram dos seus sonhos? Quantos já deixaram os sonhos de lado? Não, eu vou viver daqui para frente desta maneira, eu vou viver daqui para frente desta forma, e eu estou desistindo do meu sonho. Desisto do meu sonho, estou abrindo mão do meu sonho. Nunca perca, sabe, a esperança em relação ao teu sonho. Daqui a pouco estaremos falando a respeito de um jovem que era servo do Senhor, e os sonhos dele os sonhos foram realizados. Um outro fator que nós começamos a observar dentro dessa desistência, se você parar, não chegará a lugar algum. Se você parar, querido, você não vai chegar a lugar algum. Então, mesmo que aparentemente pareça impossível de você realizar este sonho, eu não vou conseguir realizar este sonho, mas você continua, porque se você parar, você não vai chegar a lugar algum. Então fica aqui uma esperança, fica aqui uma palavra de incentivo a cada um de vocês, a cada um de nós. Porque todos nós temos sonhos. Todos nós queremos ver algumas coisas realizadas em nossas vidas. Um outro fator também que impede que os nossos sonhos sejam realizados são as distrações. E quando nós falamos sobre distrações, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar que você chegar será bom. Isso me faz lembrar aquele livro. Estou um pouco em dúvida com relação ao título do livro, mas é um gato chamado Cheshire, está em cima de uma árvore, e Alice vai chegando e pergunta àquele gato, vem cá, qual o local de saída? E o gato pergunta a ela, para onde você quer ir? Ela fala assim, para qualquer lugar. E aí o gato então responde, se você quer ir para qualquer lugar te serve, qualquer lugar é bom para você. Então, se você na realidade estar distraído, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar que você chegar será bom. Se você não tem um sonho específico, qualquer lugar que você chegar será um lugar de bom grado para você. Você não tem um sonho, você não tem um plano na sua vida. Eu não tenho sonho. Todo adolescente, todo jovem deveria ter um sonho na vida. Não, quando eu sair do ensino médio, do ensino fundamental, eu quero me formar, eu quero ser um profissional nesta determinada área. Mas quando nós conversamos com alguns adolescentes e jovens, eles não sabem. Qual o teu plano para o futuro? Eu não sei, eu vou pedir a Deus, eu ainda não tenho nada definido na minha cabeça. E às vezes já concluiu essas duas etapas. Não tem sonhos. Nós precisamos de sonhos, mesmo que estes sonhos aparentemente sejam impossíveis para cada um de nós, nós precisamos focar o nosso sonho, principalmente se é um sonho que você já pediu ao Senhor. Senhor, eu coloco em tuas mãos este meu sonho, eu espero em ti, Senhor, que este sonho venha a se realizar na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha vida espiritual. Eu peço a ti, Senhor. Então coloque diante do Senhor os teus sonhos, não perca de vista esses teus sonhos. Uma outra questão também são as oposições. Dentro das oposições, a oposição é a prova de que você está nadando e não boiando. É bom quando as pessoas se opõem ao teu sonho.
porque você está lutando, e nisso que você está lutando, você está vencendo, você está avançando, porque sempre existirá opositores para que o teu sonho se realize. Sempre surgirão pessoas que se levantarão e falarão para você: isso aí não vai dar em nada não. Você é um sonhador, igual falaremos daqui a pouco, um pouco mais adiante. Você é um sonhador, então não leve adiante este teu sonho. É interessante que para que os seus sonhos sejam restaurados, é necessário algumas coisas. Reafirme sua identidade. Tem que reafirmar a sua identidade. E o texto bíblico nos diz assim, lá em Gênesis capítulo 37, versículo de número 2. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Reafirme a sua identidade. José estava com apenas 17 anos. E ele começa então, ele teve um sonho, o Senhor falou ao coração dele. E ele teve um sonho, dentro desse sonho os irmãos começaram, o próprio pai começou, a própria mãe começou a tentar desestimulá-lo a seguir com aquele sonho. Ele estava dormindo e o Senhor falou ao coração dele, e a própria família tentou desestimulá-lo. E às vezes a própria família tenta nos desestimular. Você fala para o pai: eu quero ser médico, eu quero ser um dentista. E às vezes o pai fala assim: quer ser médico? Como que você vai ser médico? Como que você vai ser um engenheiro? Como que você vai ser um advogado? Não tem condições. E às vezes dentro da própria família, as pessoas tentam impedir que os nossos sonhos sejam realizados. Então reafirme sua identidade. José estava com 17 anos na época e falou para a sua família: eu tenho um sonho. Assim como aquele antigo presidente dos Estados Unidos falou que tinha um sonho. Martin Luther King falou: eu tenho um sonho. Então, se você tem um sonho, coloque este sonho para a pessoa que poderá te ajudar nesta caminhada. A segunda situação que podemos observar aqui também: jamais perca o seu entusiasmo. Jamais perca o seu entusiasmo. E a palavra nos diz assim também em Gênesis capítulo 37, versículo 6 e versículo de número 9, 6 e 9. Ouçam o sonho que tive. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Contou aos seus irmãos. Ele teve 2 sonhos na realidade. E contou à família. E a família não estava acreditando no que estava acontecendo, naquilo que ele estava falando. Às vezes nós falamos, o teu filho, o adolescente fala: olha, eu quero isso para a minha vida. E aí você fala assim: é impossível. Você não vai conseguir. É impossível. Você não vai conseguir. E aquela criança vai crescendo com essa palavra dentro dela: olha, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não conseguirei. Meus pais falaram que eu não vou conseguir nunca. E aí você não vai conseguir. Você não vai conseguir nunca. Tem uma experiência que ocorreu quando eu era adolescente. Era adolescente ainda. E tive uma experiência assim tremenda, que as pessoas, alguns podem até não entender. Eu não sou assim tão antigo, cadê a irmã Sandra Helena? Tão antigo a nível da MR, do embaixador do rei. Eu não vivi nessa época, né? Não estava no meio, não é porque não era evangélico. Mas eu sou do tempo da Maria Fumaça, quando passava em Belfor Roxo. Não sei quantos lembra. O trem Maria Fumaça passava aqui em Belfor Roxo. Eu não sei quantos alcançaram. Se eu pedir para erguer um dos braços, pouquíssimos levantarão um dos braços, porque não querem identificar a idade, não vão querer falar a idade. Mas eu sou do tempo que o trem saía daqui de Belfor Roxo, ia para Tinguá e também ia para Xerém. O que ia para Xerém passava pela Piã, o que ia para Tinguá passava ali por Areia Branca. E eu sou daquele tempo. E eu sempre andava naquele trem com meus pais. Eu ia sempre lá para cima, para a cachoeira com meus pais. E em determinada ocasião, um determinado dia, aconteceu que uma senhora perguntou, estava meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. A senhora perguntou ao meu irmão: o que você quer ser quando crescer? E o meu irmão falou assim: eu quero ser dentista. Quero ser dentista. Mas o meu irmão não correu atrás deste sonho de ser dentista. Hoje em dia ele não tem dente nenhum. Ele não tem nenhum dente. Não tem nenhum dente. Mas ele não correu, não foi em busca do sonho dele. Aquela mesma senhora me perguntou: e você, meu filho, o que você quer ser?
Aí eu falei assim, eu quero ser vendedor de amendoim. Por quê? Porque eu via muito dinheiro na mão daqueles vendedores de amendoim, e eu falei assim, eu quero ser vendedor de amendoim. Então, para poder ter dinheiro, na minha cabeça, poder ter dinheiro. E eu fui alimentando aquilo na minha cabeça a nível de ter dinheiro. Não que eu tenha hoje em dia. Eu não tenho dinheiro hoje em dia. Mas eu fui trabalhar no lugar onde se fazia dinheiro, onde se faz dinheiro. Eu fui atrás do meu sonho. E fui e trabalhei no lugar onde faz dinheiro. Não estou falando de banco, estou falando de uma empresa. Então eu alimentei este sonho. Então é necessário que você alimente este sonho dentro de você. Os sonhadores são imparáveis. Se você tem um sonho, ninguém vai conseguir parar você, ninguém vai conseguir deter você. Porque você já colocou este sonho diante do Senhor, você já apresentou este sonho ao Senhor. Senhor, o teu servo está aqui, a tua serva está aqui, tu sabe o que vai no meu coração, tu sabe o que eu quero, Senhor. E sendo da tua aprovação, Senhor, ninguém e nada vai conseguir me parar, nada vai conseguir me deter, porque tu estás comigo, e eu estou contigo. E este sonho eu não quero perder de vista, eu não estou perdendo este sonho de vista. Então os sonhadores são incomparáveis. Um outro fator que precisamos observar dentro dos sonhos: vença todas as adversidades. Em Gênesis, dentro dessa história da família aqui de José, Gênesis capítulo 37, versículo de número 4, nos fala assim, ó: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, querido, vença as adversidades. Muitas pessoas vão procurar entrar no teu caminho e tentar impedir que o teu sonho se realize, se concretize. Muitos serão os opositores, muitos, mas não permitem, em nome de Jesus, que essas pessoas, que as adversidades impeçam que você alcance o teu objetivo, que você alcance o teu sonho, porque você quer ser restaurado. De repente o teu sonho já está, enferrujado, já está bem deteriorado, e você precisa pegar esse estímulo no Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, revigore a minha força, Senhor, me dê forças, para que eu possa colocar em prática aquilo que eu tanto sonho, aquilo que eu tanto espero para a minha vida, a nível de futuro, de uma vida melhor. Não apenas para você que é solteiro, mas a nível de família. Você que é solteiro também, pensando a nível de família, dá um conforto à tua família. A nível de casamento também, não fique parado, não fique com medo que as pessoas, as adversidades tentem impedir o teu avanço e o teu sonho. Um outro fator também, fator de número 4, compartilhe com sabedoria. Se você tem um sonho, compartilhe este teu sonho com sabedoria. Lá em Gênesis mesmo, capítulo 37, versículo de número 6, ouçam o sonho que eu tive. Ele foi falar para os irmãos dele. Ele não estava contando para a vizinhança. Ele não estava falando para os moradores que conviviam com ele ali naquela cidade. Ele estava contando o sonho para aquelas pessoas que viviam dentro da mesma casa. Então compartilhe o teu sonho com sabedoria. Compartilhe o teu sonho com alguém que tem uma visão de crescimento, uma visão de avanço, uma visão de sucesso. Sucesso em todas as áreas. Agora, se você vai compartilhar o teu sonho com alguém que já se sente fracassado, a tendência é essa pessoa falar assim: ó, você não vai conseguir. Você não conseguirá. Então procure eu sempre digo o seguinte: procure uma árvore boa que te dê uma sombra. Não procure uma árvore que não te dê sombra. Busque uma árvore que dê sombra. Em outras palavras, busque pessoas que possam caminhar contigo e fazer você crescer. Não te arrastar para um lugar para você que impeça que os seus sonhos sejam realizados. Então, quando acontece aqui com José, ele começa a compartilhar com a sua família, com os irmãos dele. Os irmãos já não gostavam porque ele já tinha falado algumas coisas antes, e também porque o pai amava aquele filho mais novo. E ele estava com 17 anos. Ouçam o sonho que eu tive, foi a palavra de José aos seus irmãos e seu pai.
Geralmente quem não sonha se opõe a quem sonha. Quem não sonha se opõe a quem sonha. Você tem um sonho, e se a pessoa não tem nenhum sonho, ela vai se opor ao teu sonho. Será contrário ao teu sonho. Eu espero isso para a minha vida. E não vai não. Tantas pessoas já tentaram isso e não conseguiram. Elas se opõem. Elas tentam impedir que você consiga. De repente, até pela expressão de inveja, que alguns utilizam essa expressão de inveja, você não vai porque você não vai conseguir. Mas é bom que você consiga falar para alguém que tem assim a mesma missão, a mesma visão que você tem. Por isso que em determinados casamentos, o casamento não vai bem porque os dois não têm a mesma visão. Não têm a mesma visão. E fica aí uma palavra para os jovens, para você que é solteiro. Observe se o teu namorado, se o teu noivo tem a mesma visão que você. Visão de crescimento. Se você está estudando e ele fala assim, para que você vai estudar? O meu trabalho é o suficiente para sustentar você, sustentar a nossa família. Mas você tem um sonho em se tornar um profissional, uma profissional. E ele vai e impede já desde namoro. Então vai ser difícil de você continuar dentro de um relacionamento onde você tem uma visão e a esposa e o esposo têm uma outra visão. Então é importante que você compartilhe, mas que você compartilhe com a pessoa que tem a mesma visão que você, ou uma visão superior, melhor ainda. Alguém que esteja num outro nível, num outro patamar, e você compartilha a sua visão com essas pessoas. E essas pessoas aí vão te ajudar muitíssimo. Olha, vai porque o negócio vai dar certo. Vai porque o negócio é bom. Então, geralmente, quem não sonha, se opõe a quem sonha. Cresça em todo o processo. É um outro passo aqui, ó. Cresça em todo o processo. A palavra ainda nos diz em Gênesis, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Seguindo, no versículo número 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então observe que cresça em todo o processo. Uma vez que você se coloca, uma vez que nos colocamos à disposição do Senhor, nos colocamos nas mãos do Senhor, você vai crescer. Ele foi vendido como escravo ali para o povo egípcio. Ele entrou naquele lugar acorrentado, entrou naquele lugar amarrado. Aparentemente ele não tinha nenhuma possibilidade de sucesso, de crescimento, mas o sonho que ele teve, ele nunca esqueceu. Ele nunca esqueceu. Ele mantinha aquele sonho dentro dele. Um dia o Senhor falou ao meu coração. Um dia o Senhor falou ao meu coração. E mesmo na condição de escravo, mesmo na condição lá na casa de Potifar, mesmo naquela casa, mesmo servindo aquele Senhor no Egito, ele mantinha dentro dele uma esperança, mantinha dentro dele um sonho. E isso também tem que acontecer com cada um de nós. Isso não é uma história sem H, é uma história com H. Isto pode acontecer com você também, irmãos. Mantenha este sonho vivo dentro de você. Se o Senhor falou ao teu coração, se você colocou diante do Senhor este sonho, mantenha viva essa esperança, não desanime. Fiz o primeiro concurso, não obtive uma boa classificação. Fiz o segundo concurso, prestei o segundo concurso, não obtive uma boa classificação. O terceiro, o quarto, o quinto, vou desistir. Não desista. Não desista, porque você tem um sonho. Você tem um sonho. E Deus está acompanhando este sonho. Deus sabe o que está dentro de você. Deus conhece você porque você é filho, você é filha. E os pais procuram dar o de melhor para os seus filhos, procuram acompanhar os filhos, procuram ajudar os filhos em tudo. E o nosso Deus não é o contrário, embora seja um Pai celeste, melhor ainda, porque Ele quer ver você feliz. E uma vez que você está feliz, a tua família estará feliz, e Deus muito mais ainda, porque Ele está vendo você crescer, vendo você prosperar. Então não desanime. Uma outra situação que podemos observar aqui dentro desse estudo, não dentro dessa mensagem, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Conecte-se às pessoas
certas. Conecte-se às pessoas certas. Aí em Gênesis capítulo 41, versículo de número 12, nos diz assim, ó: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele os interpretou. É interessante que quando nós começamos a sonhar, nós temos que nos colocar, nos posicionarmos diante das pessoas certas. Igual eu falei anteriormente, conecte-se às pessoas certas. Eu vou abrir não estou fazendo propaganda aqui, mas vou abrir um salão de beleza aqui em Bom Pastor. Tem tanto salão de beleza aqui em Bom Pastor, você vai ser mais uma, você vai abrir hoje, vai fechar amanhã. Mas eu sou uma excelente profissional, mas quantas boas profissionais, excelentes profissionais nós temos aqui em Bom Pastor e não deu certo. Então conecte-se à pessoa certa. Aqui nessa situação, quando José estava preso, ele interpretou o sonho de um preso também, de 2 presos que estavam com ele. E agora esses 2 presos foram soltos, já estavam ao lado de Faraó, e falou assim: olha, eu lembro que tem lá no cárcere um jovem que é capaz de interpretar os sonhos. Então conecte-se à pessoa certa. Ele falou, interpretou o sonho daqueles 2 homens. E aquele sonho se tornou realidade. E aí então o faraó manda chamar aquele jovem para poder interpretar o sonho que o faraó teve. Nossos relacionamentos nos promovem. Nossos relacionamentos nos promovem. Se você tiver um bom relacionamento, costuma-se dizer que é melhor ter um bom relacionamento do que ter dinheiro. Que às vezes você tem dinheiro, mas não consegue algumas coisas que você tanto quer, que você tanto almeja. Você pode conseguir uma amizade falsa, porque você tem dinheiro, você pode conseguir uma amizade falsa. Você pode conseguir pessoas para estar próximo a você, para casar com você, mas de olho no seu dinheiro. Lembra do caso que aconteceu algum tempo atrás, daquela menina que casou, menina entre aspas, que casou com aquele rapaz, com aquele homem que não tinha uma das pernas, que acertou na Mega Sena? O que aconteceu com ele? Ele não perdeu a outra perna, ele perdeu a vida. Então conecte-se com as pessoas certas, as pessoas que podem te ajudar, pessoas que estarão te levando mais adiante, estarão te ajudando. Uma palavra mais uma vez aos jovens solteiros, jovens casados: observe as amizades, observe o que essas pessoas, seus amigos estão falando para você. Esteja atento às informações que eles estão passando para você. É algo que vai fazer com que você cresça, é algo que vai fazer com que você venha a produzir algo de bom. Então aceite aquela palavra, então acolha aquela pessoa. Mas se é uma pessoa que se aproxima de você e começa a falar coisas que para fazer com que você desça, fazer com que os teus sonhos caiam por terra, afaste-se dessa pessoa, porque você não vai conseguir nada, não vai conseguir nada. Nossos relacionamentos nos promovem. Então, buscando um bom relacionamento, você só tem a crescer. Prepare-se para grandeza. José entrou naquele local, José entrou ali no Egito, ele entrou numa situação deplorável. Deplorável por quê? Porque ele não foi vendido, o Egito não foi lá na terra dele, os egípcios não foram lá na terra dele e cativaram José naquela terra. Foram os próprios irmãos que venderam José. Por isso que eu falei que é um estado deplorável, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele tinha um sonho, os irmãos o venderam, o colocaram lá num poço e depois venderam. Não vamos matar ele não, vamos vender para os ismaelitas. E tiraram ele dali e venderam para os ismaelitas. Então por isso que era uma situação deplorável. Então prepare-se para a grandeza. Ele sai daquele lugar, daquela situação de pobreza, daquela situação de miserável, daquela situação de um cárcere. E a palavra nos diz assim ainda: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Que situação, irmãos! Aqui isso é um fato real.
Ele sai de uma situação deplorável, uma situação de escravo, vendido pelos próprios irmãos, e o Senhor promove este homem. O Senhor conhece o coração deste homem, vai promovendo, chegou ao ponto de ser governador do Egito. E é justamente isso que o Senhor quer fazer com os nossos sonhos. É isso que Ele quer fazer contigo. É isso que Ele quer fazer comigo. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Nos tirar desta situação de negatividade. Essa situação em que as pessoas às vezes falam que você não vai conseguir nada e te colocar num outro patamar. As pessoas que te olhavam, que você estava lá no final da fila, as pessoas que olhavam assim e te viam lá atrás no final da fila, e a senha dele é uma das últimas. Essas mesmas pessoas que olham para você e te viam lá no final da fila, você vai saindo, porque Deus vai abrindo o caminho para você, e de repente as pessoas vão fazer assim, olhando, mas vem cá, ele não estava lá atrás na fila, ele não era aquele rapaz, aquela moça que não tinha perspectiva nenhuma de vida, não tinha os olhos das pessoas, mas aos olhos do Senhor havia uma perspectiva, havia uma esperança, havia um sonho, e você chegou lá na frente, você chegou onde você queria chegar, porque Deus estava contigo, porque Deus está contigo, e Ele quer que você cresça em todos os sentidos, quer que você prospere em todas as áreas, não é ficar parado. E José conseguiu isso. Se José conseguiu, por que você não vai conseguir? José não era diferente de ninguém. José não era diferente de você. José não era diferente de cada um de nós. Então, se existe um sonho dentro de você, se o Senhor Deus falou ao teu coração, esse mesmo Deus vai realizar este sonho na sua vida. Mas eu tenho que crer, você tem que crer, você tem que observar essas orientações do Senhor na sua vida também. Quem sonha pode ajudar a interpretar os sonhos dos outros. Olha que maravilha também. Quem sonha pode ajudar a interpretar os sonhos dos outros. Quando você é uma pessoa que é um sonhador, você quer avançar, e o Senhor está te ajudando, você tem a possibilidade, a oportunidade de ajudar outras pessoas que queiram avançar, que queiram crescer na vida. Deus vai usar você como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Se você é filho de um Deus grande, seus sonhos jamais poderão ser pequenos. Não sonhe pequeno. Sonhe aquilo que realmente está no teu coração. Não sonhe assim, eu quero ter assim uma lojinha, eu quero ter uma portinha para mim poder fazer, sabe, os meus negócios ali, vender minhas coisinhas, vender. Sonhe grande. Porque esta é a situação de José. José, ele sonhou grande. E Deus realizou o sonho daquele jovem, irmãos. Somente a nível do palácio, que ele não poderia tomar decisões. Só o rei poderia tomar decisões a nível de governo daquele país, daquele local. Ele estava no controle de todas as coisas. E é isso que o Senhor Deus quer fazer em nossas vidas. Se você é filho de um Deus grande, seus sonhos jamais poderão ser pequenos. Sonhe, mas sonhe grande. Sonhe grande. Um dia, caminhando com um irmão num carro, ele estava aqui de carona, e aí passamos perto de uma agência, e ele falou assim: olha lá meu carro. Aí eu olhei assim, já comprou? Ele falou assim: não, mas eu tenho esperança que eu vou comprar aquele carro. Eu fiquei sem entender. E não é que o danado do irmão conseguiu o carro, irmão. Ele comprou aquele carro. Ele tinha um sonho no coração dele. Ele passou e falou assim: olha lá o meu carro, Cláudio, pastor, olha lá o meu carro. Eu falei assim: já comprou? Ele: não comprei. E com o passar do tempo ele foi e comprou aquele carro que ele tanto sonhava, irmão. Depois vocês, em particular, conversem comigo, que eu posso falar o irmão que teve essa visão de sonho, do sonho que estava no coração dele. 8º lugar, já partindo para o final. Creio que os sonhos alcançados transformarão muitos. Creio que os sonhos alcançados transformarão muitos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhes: eu sou José. Ele se declarando aos irmãos: seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou
adiante, ou melhor, me enviou diante de vocês, Gênesis 45. Você deve trazer as soluções divinas para os problemas humanos. Traga as soluções divinas para os problemas humanos. De repente você está tentando fazer alguma coisa, mas pensando nos problemas humanos. Transfira para os problemas, para a situação divina. Uma frase de Max Lucado nos diz o seguinte: os nossos melhores e maiores sonhos, sonhamos acordados. Palavras de Max Lucado, um grande escritor, ele diz: os nossos melhores e maiores sonhos, sonhamos acordados. Deus está falando, Deus quer falar ao teu coração. E com certeza Deus está falando a muitos de nós aqui nesta noite, que estamos com os sonhos adormecidos. O sonho lá no poço, conforme estava José. Mas o Senhor quer retirar você deste lugar e trazer você para um outro patamar. Deus conhece a tua vontade, conhece os teus sonhos. Permita que o Senhor Deus, Ele trabalhe. Permita que o Senhor Deus venha restaurar os teus sonhos. Os teus sonhos. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Mas permita que Deus venha restaurar os teus sonhos. Senhor, restaura os meus sonhos nesta noite. Senhor, eu já estava esquecendo, já estava deixando adormecido o meu sonho, mas me desperte, Senhor, para este sonho, o sonho que eu tenho. Me ajude, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Quero convidar você, pedir você que incline sua cabeça para que eu possa estar orando por você nesse instante. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, eu quero te suplicar que tu venha restaurar os sonhos dos teus filhos, ó Senhor. Sonhos estes, ó Pai, que quem sabe ficou pelo meio do caminho, por desistência, por alguns opositores, ó Senhor Deus, por não estarem juntos, não estarem próximos de pessoas que poderiam auxiliá-los, ó Senhor. Mas em nome e por amor de Cristo Jesus, que os teus servos consigam avançar, ó Senhor, e avançar cada vez mais para que esses sonhos sejam realizados, ó Senhor Deus. Que esses objetivos, ó Senhor Deus, aquilo que eles pensaram, que eles idealizaram um dia, ó Senhor Deus, que eles estejam no caminho certo da realização, ó Senhor. Cuide de cada um de nós. Cuide dos nossos filhos, ó Senhor, no qual nós sonhamos também por eles, ó Senhor Deus. Trate do coração deles também, ó Senhor. Nós te agradecemos, nós te suplicamos, nós te imploramos, confiados, ó Senhor Deus, nas tuas promessas, e é em nome e por amor de Cristo Jesus que eu entrego cada um dos teus filhos aqui presentes nesta noite em tuas mãos, ó Senhor, para que eles não percam de vista os sonhos que eles têm, ó Senhor. E em nome, por amor do teu Filho Jesus, que eu te agradeço e te imploro. Amém e amém, Senhor.